Buonasera, gente. Buonasera, catuchas. O transcritor aí não vai saber falar buonasera, mas é isso. Vamos hoje para a leitura do capítulo 6 de O Capital, né? Com esta drag que vos fala. Projeto que eu acho lindo, que eu amo de fazer. Eu acho que é muito massa a gente ter aí nos anais da história uma drag que um dia, né, se um dia alguém encontrar aí enterrado em terabytes de informação, que um dia teve uma drag queen que ousou ler o Capital ao vivo aí para todo mundo e fazer uma leitura guiada. Este é um projeto que a gente faz com muito carinho, né? É um projeto que eu gasto mais tempo. É um projeto que, se você estiver me vendo no YouTube após essa live de quinta-feira, é um projeto que me dá um pouquinho de tristeza, porque acaba que a gente não tem muito retorno sobre isso. Faz sentido, né? Eu não esperava ter retorno mesmo, porque é uma leitura árdua, difícil, mas é isso, né? Estamos aí lendo o Capital todas as quintas-feiras, encontros no Discord a cada 21 dias. Então, se você gosta deste projeto, você precisa estar no Telegram, que tem um link aí, que é t.me barra doutora drag. Se você estiver nos assistindo no YouTube, também dá para colocar, é t.me barra doutora drag. O link no Discord, está tudo na postagem do YouTube, ou aqui na Twitch você pode utilizar os comandos. Se você quiser nos apoiar, você pode fazer um Pix, que é doutoradrag.gmail.com, um PicPay, que é Dimitra Bucana, e também pode apoiar apoiar a gente no apoio recorrente, que é apoia.se barra hora queer, né? Com esse dinheiro aí que a gente paga a galera para poder trabalhar conosco. E é isso, gente. Tô cansado, né? Esse projeto me cansou. Mas eu vou até o fim, eu sou teimoso, teimosa, quase que eu não gravo hoje, mas a gente vai até o fim, tá bom? Então, estamos no capítulo 6, capítulo 24, é lindo, a gente vai terminar nesse capítulo 24 e a gente vai chegar até lá. Esse capítulo de hoje, inclusive, é um capítulo super interessante, porque a gente vai falar de capital variável e capital constante. E aqui, né, no capítulo 6 e indo para o capítulo 7, nós vamos começar a ter mais respostas para as angústias de vocês, né? Agora a gente vai começar a ter, por exemplo, respostas para pensar, olha, a teoria burguesa está falando de lucro, Marx está falando de mais valor. Como que funciona isso? A gente vai ver uma fórmula para entender o cálculo na teoria burguesa e o cálculo na, é, na perspectiva do Marx, que a gente tem todo um desenvolvimento, desde para entender o que é valor, para depois entender mais valor e entender a diferença do lucro, né? Então são pontos interessantes aí para a gente pensar e já começar a ligar o nosso sensor de criticidade para esses critérios, tá bom? Capital constante e capital variável. Vamos ver, né? Marx agora ele veio desenvolvendo tudo numa forma dialética, valor de uso, valor de troca, e aí a gente começa sempre a pensar como que as coisas se confrontam, né? O Marx vai começar a falar que o trabalho ele produz valor e conserva valor. E a gente vai começar a ficar assim, como assim, Marx? E aí, ele geralmente vem fazendo um longo desenvolvimento, mas até agora ele não tinha falado sobre capital constante e capital variável. Ele vai dar pá, né? Hoje a leitura é rapidinha, né? São um pouco mais de 10 páginas. Então, ele já vai trazer um conceito super interessante e que a gente vai começar a entender mais para outros processos. Por exemplo, naquele vídeo meu que eu falo sobre a taxa de exploração presente no iPhone, eu trago para vocês um cálculo, né? E a gente começa a falar, olha, o iPhone hoje ele é produzido e só é produzido por desenvolvimento das forças produtivas e por questões que foram desenvolvidas, inclusive com dinheiro do governo. E aí liberais falam menos governo, né? É assim, deixa o mercado lá e as coisas não são bem assim. Então,
a gente precisa de um satélite, internet, 4G, 5G, Wi-Fi, um monte de coisa para a tecnologia chamada iPhone funcionar na, na contemporaneidade. Então a gente vai entender agora onde está o trabalho morto, onde está o trabalho vivo, como que a gente conserva o valor, como que a gente produz mais valor. E a chave de tudo a gente já viu no capítulo anterior, que está na classe trabalhadora, né? A força de trabalho é a nossa mercadoria e é ela que é utilizada pelo capitalista. Pois bem, tendo este preâmbulo, vamos começar a nossa leitura do dia, né? Capítulo 6, página 353 do PDF, página 277 do livro físico, chamado Capital Constante e Capital Variável. Marx começa assim, ó. Os diferentes fatores do processo de trabalho participam de diferentes modos na formação do valor dos produtos. O trabalho adiciona novo valor ao objeto do trabalho por meio da adição de uma quantidade determinada de trabalho, não importando o conteúdo determinado, a finalidade e o caráter técnico de seu trabalho. Por outro lado, os valores dos meios de produção consumidos reaparecem como componentes dos valores dos produtos. Por exemplo, os valores dos meios de produção, os valores do algodão e dos fusos incorporados no valor do fio. Só o que o Marx está querendo colocar. Se eu vou produzir uma camiseta, para a produção dessa camiseta, eu tenho que utilizar a malha e o fio. A malha ela foi produzida por outra empresa, por outra indústria e por outros trabalhadores e que tem valor ali, né? O fio também tem valor. Para eu produzir essa camiseta, eu estou incorporando esse trabalho passado na camiseta por meio do meu trabalho atual. É isso que ele disse. Ele está falando do trabalho morto, que a gente vai ver, eu estou adiantando, eu estou dando spoiler, né, digamos, e do trabalho presente, sendo incorporado na mercadoria neste momento, ok? Desse modo, o valor dos meios de produção é conservado por meio de sua transferência ao produto, a qual ocorre durante a transformação dos meios de produção em produto, isto é, no processo de trabalho, e é medida pelo trabalho. E aí Marx vai nos fazer uma pergunta. Mas como? Então, como assim? Vamos lá. O trabalhador, ele não trabalha duas vezes ao mesmo tempo. Uma vez para acrescentar valor ao algodão, outra para conservar seu valor anterior. Ou o que é mesmo para transferir ao produto, ou o que é o mesmo para transferir ao produto, o fio. O valor do algodão que ele trabalha e o valor dos fusos com os quais ele trabalha. Pelo contrário, é pelo mero acréscimo de novo valor que ele conserva o valor anterior, mas como a adição de novo valor ao objeto de trabalho e a conservação dos valores anteriores incorporados no produto são dois resultados completamente distintos que o trabalhador atinge ao mesmo tempo, durante o qual ele trabalha. No entanto, mas toda vez que eu estou cansado eu fico difícil na leitura. Vamos lá. Eu gravei vídeo anteriormente. Mas, como a adição de novo valor ao objeto de trabalho e a conservação dos valores anteriores incorporados no produto são dois resultados completamente distintos que o trabalhador atinge ao mesmo tempo, durante o qual ele trabalha, no entanto, uma única vez conclui-se que essa duplicidade do resultado só pode ser explicada pela duplicidade de seu próprio trabalho. Vejamos, Marx está nos dizendo que o processo de trabalho ele adiciona valor e ele conserva valor. Quando eu estou falando de conservar valor, é que vamos pegar o exemplo da camiseta, né? O que eu fiz na camiseta, eu trago fio e algodão, a malha de algodão, né? Trago o fio e a malha de algodão. Este fio e esta malha de algodão, esse valor que está incorporado nela será transferido para a camiseta. Eu estou conservando o valor e transferindo o valor. Agora, eu tenho uma nova mercadoria chamada camiseta e eu estou adicionando valor por meio do
trabalho, ok? Um lado do trabalho tem de criar o valor ao mesmo tempo que seu outro lado tem de conservar ou transferir valor. De que maneira cada trabalhador adiciona tempo de trabalho e, por conseguinte, valor? Que foi o que eu acabei de falar. O Marx vai nos responder. Evidentemente, eu tenho uma notinha aqui, né? Não se desperdiça nada. Tá. Não, a notinha era sobre a transferência de valor, então a gente já leu. De que maneira, então, o Marx vai perguntar e a resposta é: evidentemente, apenas na forma de seu modo peculiar de trabalho produtivo. O fiandeiro só adiciona tempo de trabalho quando fia, o tecelão quando tece, o ferreiro quando forja. Ele está falando do trabalho, né? É, portanto, por meio de uma forma determinada da adição de trabalho e de valor novo, isto é, por meio da fiação, da tecelagem, da forjadura, etc., que os meios de produção, o algodão, o algodão e o fuso, o fio e a máquina de fiar, o ferro e a bigorna se tornam elementos formadores de um produto de um novo valor de uso. Olha só. A malha tem um valor de uso. O fio tem um valor de uso. Quando a gente adiciona eles aos processos de trabalho, a gente vai criar a camiseta, né? A gente está falando da camiseta. Essa nova camiseta, ela vai ter um novo valor de uso. Ela não terá o mesmo valor de uso do fio e do fio e da malha de algodão. Só para vocês entenderem que os valores de uso dentro do processo de produção das mercadorias, eles serão transformados em novos valores de uso. É isso que o Marx está nos dizendo. Aí ele vai continuar. A antiga forma de seu valor de uso desaparece, mas apenas para reaparecer numa nova forma. Ora, ao tratarmos do processo de formação do valor, vimos que quando um valor de uso é efetivamente consumido na produção de um novo valor de uso, o tempo de trabalho necessário à produção de um valor de uso já consumido é parte do tempo necessário à produção do novo valor de uso e constitui, portanto, o tempo de trabalho transferido ao novo produto pelo meio de produção consumido. Assim, se o trabalhador conserva os valores dos meios de produção consumidos ou os transfere ao produto como seus componentes de valor, ele não o faz por meio da adição de trabalho em geral, mas por meio do caráter particularmente útil desse trabalho adicional, por meio de sua forma produtiva específica. Então, estava falando lá da transformação dos valores de uso, né, gente? Agora que a leitura engatou, inclusive, aqui comigo, mas vamos lá. É na forma de uma atividade produtiva orientada a um determinado fim, como a fiação, a tecelagem ou a forjadura, que o trabalho, por seu simples contato com os meios de produção, desperta-os do mundo dos mortos, anima-os em fatores do processo de trabalho e se combina com eles para formar novos produtos. Marx está dizendo apenas que os valores de uso dos meios de trabalho, dos meios de produção anteriormente, eles são consumidos no processo e seus valores de uso antigos são transformados em novos valores de uso. É o que a gente tem até o presente momento. Então, a gente tem mercadoria sendo produzida, meios de produção, tem um trabalho. Esses meios de produção, tipo fio, a malha, eles têm um valor de uso. Dentro desse processo produtivo, eles terão um novo processo, serão transformados em novos valores de uso através agora de uma nova mercadoria que a gente tem, chamada camiseta. Essa mercadoria chamada camiseta, ela vai ter um valor também. E esse valor foi adicionado por meio do trabalho. Nós temos dois valores componentes aí. Um trabalho morto e um trabalho vivo. O trabalho morto é o trabalho dos trabalhadores que fizeram a malha. O trabalho dos trabalhadores que fizeram o fio. E agora nós temos o trabalhador, a trabalhadora na máquina, costurando e produzindo valor para uma nova mercadoria chamada camiseta. Aí a gente está falando de valor e valor de uso. Duas coisinhas que a gente sabe que são já diferentes, está lá desde o capítulo 1, ok? Dito isso, vamos continuar. Se o trabalho produtivo específico do trabalhador não fosse a fiação, ele não poderia transformar o algodão em fio e, portanto, tampouco poderia transferir ao fio os valores do algodão e dos fusos.
Se, ao contrário, o mesmo trabalhador trocar de ramo e se tornar carpinteiro, ele continuará a adicionar valor a seu material por meio de uma jornada de trabalho. Ele adiciona valor ao material por meio de seu trabalho, não como um trabalho de fiação ou de carpintaria, mas como trabalho abstrato, trabalho social em geral, e adiciona uma grandeza determinada de valor, não porque seu trabalho tem um conteúdo útil particular, mas porque dura um tempo determinado. Portanto, é por sua qualidade abstrata geral, como dispêndio de força humana de trabalho, que o trabalho do fiandeiro adiciona um novo valor aos valores do algodão e dos fusos, e é em sua qualidade concreta, particular e útil como processo de fiação que ele transfere ao produto o valor desses meios de produção e, com isso, conserva seu valor no produto. Olha só, o Marx está dizendo, né? Pensando nesse processo dialético que a gente tem aí. A gente tem sempre, né? Trabalho abstrato e trabalho concreto. Valor de uso, valor de troca. Capital constante e capital variável, que é o objeto desse capítulo. O Marx está dizendo que o processo, a costureira que costura, o fiandeiro que fia, o tecelão que tece, a bordadeira que borda, este processo em si, ele transfere os valores. O que Marx está dizendo? Que a característica deste trabalho em específico tem como uma sua forma concreta e útil transferir os valores dos meios de produção. Como assim, Dimitra? A costureira que costura tem a capacidade, pelo seu trabalho concreto e útil, transformar malha de algodão e fios e linhas em uma camiseta. É a profissão dela, especificamente chamada costura, né, costureira, que tem essa capacidade de pegar o que é do trabalho antigo de outros trabalhadores, malha e fios e linhas, e transformar e agora dar um novo nome a esse produto chamado camiseta. Isso é um trabalho concreto e útil. Costureira, né? A profissão de costureira, costureiros. Agora, o que adiciona valor é o trabalho abstrato, socialmente abstrato. E por que a gente eu tô focando nisso? É porque cada vez mais que o capitalismo avança, as tarefas elas ficam menos especializadas, né? A gente tem cada vez mais trabalhadores fazendo atividades que não têm uma especialidade específica. E cada vez exige menos que os trabalhadores, por exemplo, tenham uma formação, né? E aí onde eu quero chegar? É que o trabalho que produz valor. Esses trabalhos concretos, né? Ser pedreiro, ser fiandeiro, ser tecelão, ser costureiro, ser, sei lá, produtor de capinha personalizada, isso é uma forma concreta e útil de transferir os valores dos meios de produção, ou seja, do trabalho antigo, para essa mercadoria. O seu trabalho, como uma forma abstrata, socialmente, trabalho, né, esse valor é uma construção social que a gente tem, e isso é a transferência que a gente está fazendo para a mercadoria. Vai fazer sentido quando a gente pegar capital constante, capital variável, e quando a gente pular para o capítulo 7 semana que vem para falar sobre a taxa de mais-valor. Beleza? Então, só diferir trabalho concreto de trabalho abstrato. Capítulo 1, inclusive. Tarará. Daí decorre a duplicidade de seu resultado no mesmo tempo. Por meio dessa duplicidade é de conservar e adicionar valor, né? Eu já falei. Eu não sei se eu estou fazendo sentido, gente, mas é porque eu queria fixar nisso, sabe? Mas é que basicamente é que existe trabalho passado. Alguém fez a malha e alguém fez o fio e as linhas. Tem um trabalho passado. Esse trabalho está morto. Nesse processo de costurar a camiseta, eu estou conservando aquele trabalho passado. E eu estou, isso por meio do meu trabalho concreto, chamado costura. E eu, como filha de costureira, como pessoa que já mexeu com costura, estou falando isso. E aí, por meio desse trabalho de concreto, eu estou conservando aquele trabalho daquelas pessoas que anteriormente objetivaram no que eu chamo de malha, fio e linhas. E eu estou adicionando um valor, porque agora eu vou ter uma camiseta. E ela
ela vai valer mais. Eu não vou colocar valer mais assim. Não vai valer mais, né? Porque isso aí é uma forma burguesa de dizer que está valendo mais, porque comprou mais barato para vender mais caro. A gente já debateu isso no capítulo 4 anteriormente. Então é isso que eu estou querendo dizer, né? Eu estou conservando os valores passados e eu estou adicionando valor. Essa adição é o meu trabalho de sentar a bunda e ficar lá costurando por 8 horas. O chat está falando que está entendendo. Que bom! É porque fiquei com medo de ficar abstrato. Então agora vamos lá. Por meio da adição meramente quantitativa de trabalho, um valor novo é adicionado. Por meio da quantidade do trabalho adicionado, os valores antigos dos meios de produção são conservados no produto. Esse efeito duplo do mesmo trabalho, decorrência de seu caráter duplo, pode ser detectado em vários fenômenos. Suponhamos que, em consequência de uma invenção qualquer, o fiandeiro possa fiar em 6 horas a mesma quantidade de algodão que ele fiava em 36 horas. Olha como que professor que tem que preparar a aula faz tudo bonitinho. Eu fiz o exemplo roxo e eu fui perceber que o exemplo era roxo próximo de entrar na live. E eu esqueci que o meu cabelo era roxo. Era para ser bege, ó. Mas tá aqui, ó. Vou diminuir e colocar na minha cara. Ô, gente, mas eu ri disso, viu? Ai. Pera aí. Pronto, ó. Na testa da Dimitra. Ali é dois algodãozinhos. E aí a explicação maior é essa aqui, ó. Eu tenho 6 horas de trabalho. Isso aqui eu fiz, gente. Eu tava de boy, com os peitos de fora. Aí nos peitos ficava bonitinho, ó. 6 horas de trabalho aqui, né? Pronto, eu tô apontando o dedinho aqui, ó. Ah, aqui, ó. 6 horas de trabalho, né? Meios de produção são 6 gramas de algodão e força de trabalho, 6 horas de trabalho. Agora aqui, o que está falando no exemplo do livro? Vai comprar uma máquina, vai investir em tecnologia, e agora, a partir dessas 6 horas de trabalho, eu vou poder consumir 36 gramas de algodão e utilizar as mesmas 6 horas de trabalho. O que mudou uma coisa para outra é que aqui eu só fazia 6 gramas de algodão, eu consumia 6 gramas de algodão, e aqui agora eu consumo 36 gramas, eu faço mais a partir daqui. E aí mudou alguma coisa aqui, ó, né? Agora o Marx está querendo explicar por que capital constante não adiciona valor. Ele está querendo explicar só por que os meios de produção são transferidos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, ok? Pessoal da rede que está chegando, como essa live depois vai para o YouTube, eu não fico muito no estilo Twitch, mas já agradeço muito de coração, especialmente porque o pessoal aí do História Preta e teve outra rede bem no início da live, beleza? Então vamos continuar aqui, leitura na página ainda 278. Suponhamos que, em consequência de uma invenção qualquer, o fiandeiro possa fiar em 6 horas a mesma quantidade de algodão que antes ele fiava em 36 horas. Como atividade adequada a um fim útil e produtiva, seu trabalho sextuplicou de força. Seu produto é 6 vezes maior, 36 libras de fio em vez de 6. Mas as 36 libras de algodão absorvem agora o mesmo tempo de trabalho absorvido por 6 libras. Então vamos lá. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Agora aqui eu tenho um exemplo maior para vocês. Aqui. Olha só. Aqui eu tenho 6 gramas. Aqui eu tenho 36 gramas. Só que o tempo de trabalho é o mesmo. O que mudou foi o desenvolvimento tecnológico, ok? Igual o Gel falou lá, conversem com a minha mão. Então vamos lá. A quantidade de trabalho novo que lhes é adicionada é 6 vezes menor do que o método antigo, portanto, 1/6 do valor. Por outro lado, o valor do algodão agora contido no produto é 6 vezes maior, isto é, 36 libras, vamos chamar de gramas.
Nas 6 horas de fiação é conservado e transferido ao produto um valor de matéria-prima 6 vezes maior, embora a mesma matéria-prima seja adicionado um novo selo, 6 vezes menor. Isso revela a diferença essencial entre as duas propriedades do valor. Quanto mais tempo de trabalho necessário é incorporado na mesma quantidade de algodão durante a fiação, maior é o valor novo adicionado ao algodão. Porém, quanto mais libras de algodão são fiadas no mesmo tempo de trabalho, maior é o valor antigo conservado no produto. Para variar, esse é o horário do forró aqui na porta da minha casa, né? Tá passando um forrozão aí, viu, gente? É sempre no dia da live, não sei porquê, viu? Então vamos lá. É muito engraçado, porque é só na hora da live. Quanto mais tempo de trabalho necessário é incorporado na mesma quantidade de algodão durante a fiação, maior é o valor novo adicionado ao algodão. Porém, quanto mais libras de algodão são fiadas no mesmo tempo de trabalho, maior é o valor antigo conservado no produto. Olha só. Vamos lá. Marx está dizendo que quanto mais tempo de trabalho necessário é incorporado na mesma quantidade de algodão durante a fiação, maior é o valor adicionado. Ele está querendo dizer que quanto mais o trabalhador estiver trabalhando, mais valor vai ser adicionado. Agora, se for o contrário, quanto mais matéria-prima, meios de produção, né? Eu sempre vou ficar confundindo com teoria burguesa, né? Quanto mais meios de produção forem adicionados, mais valor é conservado. Ou seja, o trabalho que produz valor. É isso que ele está repetindo. O trabalho que produz valor. Se eu trouxer 100 quilos de algodão, eu vou transferir os 100 quilos de algodão, o valor dos 100 quilos de algodão. Eu não vou adicionar valor. É porque isso, gente, é para a gente desmistificar a teoria burguesa de que diz que a gente comprou as coisas mais baratas, produziu e vendeu mais caras. Não é isso. A gente já viu que não é assim que funciona. Agora, suponhamos ao contrário, que a produtividade de fiação se mantenha inalterada e que o fiandeiro continue a necessitar do mesmo tempo de trabalho que antes para transformar 1 quilo de algodão em fio. Suponhamos também que ocorra uma variação no valor de troca do algodão, de modo que o preço de 1 quilo de algodão aumente ou caia 6 vezes. Agora a gente está começando a ver o seguinte, o preço do quilo do algodão vai alterar, e ele vai mostrar como que isso funciona. Em ambos os casos, o fiandeiro continuará a fiar o mesmo tempo de trabalho e, assim, o mesmo valor, a mesma quantidade de algodão, e em ambos os casos ele produzirá a mesma quantidade de fio no mesmo tempo. No entanto, o valor que ele transferirá do algodão ao fio será 1/6 do valor anterior ou o seu sextuplo, né? Ou para baixo ou para cima. Então, olha só. Se o trabalhador vai gastar o mesmo tempo para fazer aquela atividade, é isso que ele está dizendo, o mesmo tempo, e ocorrer uma variação no preço, e lembra, né? Preço e valor tem uma relação também dialética, que a gente viu, salvo me engano, no capítulo 3. Se houver uma variação no preço, o que vai estar sendo transferido para o produto, lá na frente a gente vai falar sobre especulação, é a mesma quantidade de valor a qual está expressa no algodão, que pode ser, naquele momento, por uma condição social, determinada socialmente, que pode agora ser mais ou menos. Mas o tempo de trabalho socialmente necessário, ou seja, o tempo que eu estou sentando a minha bunda aqui para costurar uma camiseta, é o mesmo. Não vai alterar. Agora, os meus meios de produção vão alterar. E é lógico que quando eu for trocar a minha camiseta no mercado, ela vai ter um preço diferente conforme a variação do mercado. Ok? Então vamos lá. Não sei se tudo... O mesmo ocorreria se o valor dos meios de trabalho aumentasse ou caísse, porém continuando a prestar o mesmo serviço no processo de trabalho. Olha só. Né? Se variasse também o preço, né, ou o salário, estaríamos aí também tendo uma variação, mas o tempo socialmente necessário seria o mesmo. O tempo socialmente necessário para produzir a camiseta só mudaria se a gente tivesse uma inovação tecnológica, uma máquina diferente, um processo produtivo diferente.
Então, o que está alterando são os meios de produção e o seu preço transferido também vai ser alterado. A quantidade de trabalho segue a mesma. Se as condições técnicas do processo de fiação permanecerem as mesmas, ou seja, vamos pensar na máquina nossa da camiseta. A máquina é a mesma, né? A gente está no mesmo nível ainda de desenvolvimento das forças produtivas e não ocorrer nenhuma variação de valor nos meios de produção, o fiandeiro continuará a consumir, no mesmo tempo de trabalho, a mesma quantidade de matéria-prima e maquinaria, cujos valores terão permanecido os mesmos. O valor que ele conserva no produto permanece na razão direta do novo valor que ele lhe adiciona. Em 2 semanas, ele incorpora ao produto o dobro de trabalho e assim o dobro de valor de uma semana de trabalho. Ao mesmo tempo, ele consome o dobro de material que vale o dobro e desgasta 2 vezes mais a maquinaria, que também vale o dobro, de maneira que no produto de 2 semanas ele conserva o dobro de valor que é conservado no produto de uma semana. Ele só quis dizer assim, se mantesse tudo, e aí ele está falando o que gasta numa semana, gastaria em 2 semanas o dobro. É isso. Sob condições... Agora, essa frase ela é muito interessante, porque existe uma relação muito grande e muito forte entre criar valor e manter valor, que eu já estou falando para vocês. E aí nós temos as nuances, né, das apresentações do Marx. Então, dito isso, olha só. Essa frase ela é super importante. Sob condições invariáveis de produção, o trabalhador conserva tanto mais valor, quanto mais valor ele adiciona. Mas conserva mais valor, não porque adiciona mais valor, e sim porque o adiciona sob condições invariáveis e independentes de seu processo de trabalho. Gente, quanto mais valor é produzido, e a gente vai ter um aumento desse capital constante, mais valor vai ser necessário de ser produzido para poder manter e conservar esse valor. Vai fazer sentido lá na frente. Mas, enfim, quanto mais é produzido, mais trabalho é necessário para se produzir, para também se conservar isso à frente, ok? Não sei se vai ficar claro para vocês, mas é isso. Então, sob condições invariáveis de produção, o trabalhador conserva tanto mais valor, quanto mais valor ele adiciona. Conserva tanto mais quanto ele adiciona. O trabalhador conserva tanto mais valor, quanto mais valor ele adiciona. Mas ele conserva mais valor não porque adiciona mais valor, e sim porque o adicionaria sob condições invariáveis e independentes de seu processo de trabalho. Em certo sentido, só para vocês pensarem, se a gente for aumentando a produtividade, mais máquinas, mais tecidos, mas mais trabalhadores também, cada vez a coisa vai aumentando, né? E aí a gente vai pensar aí um pouquinho sobre as contradições desse processo. Em certo sentido, pode-se dizer que o trabalhador sempre conserva valores anteriores na mesma proporção em que adiciona novo valor. É o que eu acabei de falar. Se o algodão aumenta de 1 para 2 xelins ou cai para 6 pences, ou melhor, se o algodão aumenta de 1 para 2 reais ou cai para 50 centavos, o trabalhador continua a conservar no produto de 1 hora de trabalho apenas a metade do valor do algodão que ele conserva no produto de 2 horas de trabalho. Olha só. Continua a conservar no produto de 1 hora de trabalho apenas a metade do valor do algodão que ele conserva no produto de 2 horas de trabalho, independentemente da variação daquele valor. Se, além disso, a produtividade de seu próprio trabalho variar, seja para cima ou para baixo, ele poderá fiar mais ou menos algodão que antes e, desse modo, conservar no produto de 1 hora de trabalho mais ou menos valor de algodão. Contudo, em 2 horas de trabalho, ele conservará o dobro do valor do que em 1. É óbvio, né? Mas ele está falando de novo da variação da questão dos meios de produção. O valor, se desconsiderarmos sua expressão meramente simbólica nos signos de valor, existe apenas num valor de uso, numa coisa. O próprio homem, considerado como mera existência da força de trabalho, é um objeto natural. Uma coisa, embora uma coisa viva, autoconsciente, sendo o próprio trabalho a exteriorização material dessa força. Por isso, a perda do valor de uso implica a perda do valor.
Com a perda de seu valor de uso, os meios de produção não perdem ao mesmo tempo seu valor, uma vez que, por meio do processo de trabalho, eles só perdem a figura originária de seu uso no produto de seu uso para no produto ganhar a figura de outro valor de uso. Olha, malha de algodão, cortou os fios, colocou na máquina. Isso tudo, quando eu for utilizado, né, e entrar dentro do processo produtivo, a malha vai perder o seu valor de uso, que é um tecido que serve a algum determinado fim, o fio que serve a algum determinado fim. Isso tudo vai perder seu valor de uso e transfigurar em um novo valor de uso chamado camiseta. É isso. Ok? Então, por isso que ele fala, só perdem a figura originária de seu valor de uso para, no produto, ganhar a figura de outro valor de uso. Mas do mesmo modo que para o valor é importante que ele exista num valor de uso qualquer, também lhe é indiferente em qual valor de uso determinado ele existe, como fica evidente na metamorfose das mercadorias. Disso se segue que, no processo de trabalho, o valor do meio de produção só se transfere ao produto na medida em que o meio de produção, juntamente com seu valor de uso independente, perde também seu valor de troca. Você pega a malha de algodão, picota ela todinha em formatos de camiseta. Ela perdeu tudo ali, né? Agora, se você adiciona seu trabalho e costura ela em uma nova camiseta, já tem ali uma transfiguração do processo. Ele só cede ao produto o valor que perde como meio de produção. A esse respeito, porém, nem todos os fatores objetivos do processo de trabalho se comportam do mesmo modo. O carvão, que serve de combustível para a maquinaria, desaparece sem deixar rastros. Na verdade, deixa, né, no ar. Do mesmo modo que o óleo usado na lubrificação da engrenagem. As tintas e outras matérias auxiliares também se consomem, porém reaparecem como propriedades do produto. Gente, se eu pegar um carro e pegar a lata de tinta e pintar o carro, eu não vou ter mais lata de tinta, mas eu vou ter um carro com aquela cor. É isso. Transfigurou, né? A matéria-prima constitui a substância do produto, mas sua forma foi modificada. Desse modo, a matéria-prima e as matérias auxiliares perdem a figura independente com que ingressaram no processo de trabalho como valores de uso, diferentemente do que ocorre com os meios de trabalho propriamente ditos. Uma ferramenta, uma máquina, o edifício de uma fábrica, um barril, etc., servem no processo de trabalho apenas na medida em que conservam sua configuração original, podendo entrar amanhã no processo de trabalho com a mesma forma com que entraram ontem. Depois de sua morte, os meios de trabalho conservam sua figura independente em relação ao produto, tanto quanto a conservam durante a sua vida, isto é, ao longo do processo de trabalho. Os cadáveres das máquinas, ferramentas, edifícios industriais continuam a existir separados dos produtos que eles mesmos ajudaram a criar. Ora, se considerarmos o período inteiro durante o qual tal meio de trabalho serve na produção, desde a sua introdução na oficina até o dia de seu banimento ao depósito de sucata, veremos, me lembrei de Wall-E, né? Todas as sucatas lá, no fim do mundo. Veremos que durante esse período, seu valor de uso foi integralmente consumido pelo trabalho e, portanto, seu valor de troca foi completamente transferido ao produto. Então, olha só. Vamos pensar um cenário aí de Wall-E, né? Aquelas maquinarias, tudo lá solto. O que acontece, gente? O que a gente tem, basicamente, é que quando a gente vai utilizar uma máquina, né, o Marx vai explicar mais à frente, isso também é utilizado na teoria burguesa, né? Eu sou da administração e lá também a gente utiliza o conceito de depreciação. Se uma máquina ela vale 10 mil reais e ela vai ser utilizada por 10 anos, o que a gente faz enquanto um cálculo contábil? A gente utiliza um cálculo de depreciação. Se a máquina vai me custar 10 mil reais e eu vou utilizá-la por 10 anos é equivalente a 120 meses, né? Eu divido 10 mil, ela me vale 10, ela custa 10 mil e eu vou vender por 5 mil, né? O que quer dizer que eu vou transfigurar na linguagem da economia burguesa, tá?
Isso quer dizer que ao longo de 10 anos eu irei perder 5 mil reais. Então, o que eu faço? Eu pego esses 5 mil reais e divido pela quantidade de meses que eu irei utilizar essa máquina. 120 meses. Essa divisão, ela vai me dar, então, uma perspectiva de qual é o valor mensal que eu tenho de depreciação da máquina. Esse valor, eu ainda divido pelo número de produtos que eu estou produzindo mensalmente e incluo no valor do meu produto. É assim utilizado na teoria burguesa. Agora o Marx vai explicar aqui como que funciona o processo de transferência do valor, né, do trabalho anterior para os produtos. E é aqui que ele vai começar a dar as diretrizes do que é depreciação, até mesmo para a teoria burguesa, ok? Então ele vai falar, se por exemplo, uma máquina de fiar durou 10 anos, deduz-se que durante esse processo de trabalho, seu valor total foi gradualmente transferido ao produto desses 10 anos. O tempo de vida de um meio de trabalho compreende, portanto, sua repetida utilização num número maior ou menor de processos de trabalho sucessivos. E com o meio de trabalho ocorre o mesmo que com o homem. Olha só, o mesmo exemplo que ele está dando para a máquina, né, que vai ser usada há 10 anos e que o valor está sendo transferido, né, ao longo de 10 anos de uso. Agora ele está falando também que o mesmo acontece com nós, classe trabalhadora. E aí ele fala, todo homem morre 24 horas por dia. Todo dia que a gente está vivendo, a gente está aproximando do nosso fim. Eu acho isso muito forte, né? Porém, apenas olhando para um homem, não é possível perceber com exatidão quantos dias ele já morreu. O que, no entanto, não impede que companhias de seguro, baseando-se na expectativa média de vida dos homens, possam chegar a conclusões muito seguras e, mais ainda, muito lucrativas. O mesmo ocorre com o meio de trabalho. Então, Marx está aqui constatando, né, que entre nós e as máquinas, para o capitalista, gente, não há diferença. E também seremos consumidos neste processo. E é engraçado da gente pensar, não é nem nada engraçado, é que se a gente parar para pensar, como que nosso... Olha a relação. Vamos lá, só dar uma respirada para a gente pensar no materialismo. O desenvolvimento das nossas forças produtivas aqui no sul global, ele é um pouco diferente do norte global. E nós, enquanto classe trabalhadora do sul global, temos, inclusive, uma expectativa de vida menor do que a classe trabalhadora do norte global. Bem, um homem morre 24 horas a cada dia. As máquinas são depreciadas porque estão sendo consumidas e seus valores transferidos. E nós estamos utilizando a nossa força vital para produzir mercadorias, sob condições que têm menos tecnologia e mais exploração nossa do que no norte global. A expectativa de vida da classe trabalhadora pelo mundo é completamente diferente, assim como os níveis de exploração. Todos são explorados, mas alguns são mais explorados que outros. Alguns são consumidos mais do que outros dentro do processo produtivo. E olha só, a resposta está aqui. Né? Então, Marx é um poeta. Infelizmente, para a gente sacar a nossa... Felizmente, né? Mas infelizmente a realidade é cruel, na verdade. Porém, apenas olhando para um homem não é possível perceber com exatidão quantos dias ele já morreu, o que, no entanto, não impede que companhias de seguro, baseando-se nas expectativas médias de vida dos homens, possam chegar a conclusões muito seguras e, mais ainda, muito lucrativas. O mesmo ocorre... Só uma coisa sobre companhia de seguros, eu mexo com estatística, né? E a gente tinha um curso de árvores de decisão que eu fiz em São Paulo, muitos anos atrás, quase 10 anos atrás. E aí tinha o pessoal da companhia de seguros. Aí é sempre assim, eles colocam lá para poder calcular, né, o valor da sua vida. É assim, se você é branco ou é negro, aí já tem um cálculo. Se você trabalha em tal lugar ou tal lugar, se você tem essa ou essa escolaridade, se você bebe ou não bebe. E aí começa a calcular a sua vida
para poder já fazer uma expectativa para também calcular quanto que vai ser seu seguro de vida. E é sempre um valor que, com certeza, precisa ter lucro para a companhia de seguros. E é uma média que acerta, né? As companhias estão aí há muitos anos ganhando em cima da morte e vida nossa, enquanto classe trabalhadora. O mesmo ocorre com o meio de trabalho. A experiência nos ensina quanto tempo dura, em média, um meio de trabalho. Por exemplo, uma máquina de certo tipo. Suponhamos que seu valor de uso no processo de trabalho dure apenas 6 dias. Desse modo, a cada dia de trabalho, ela perde 1/6 de seu valor de uso e, por conseguinte, transfere 1/6 de seu valor de seu valor a seu produto diário. Assim é calculada a depreciação de todos os meios de trabalho, isto é, por exemplo, sua perda diária de valor de uso e sua correspondente transferência diária ao valor do produto. Isso está na teoria burguesa também. Então, lá na administração, a gente faz esse cálculo e a gente, se a máquina vai durar 10.000 horas, a gente calcula quanto que custa a máquina. Vamos lá, máquina custa, ela vai rodar 10.000 horas na empresa e depois ela vai pifar e nunca mais vai funcionar. E ela custa 10.000 reais. Cada hora de trabalho dela custa R$1. Se nesse R$1 ela produzir 100 peças, ela está transferindo de valor, R$1 é igual a 100 centavos, né? 1 centavo por peça. E a cada hora que está indo, ela está morrendo as suas 10.000 horas. Ok? Ou ela está morrendo o seu R$1. É isso que Marx disse. Esse exemplo demonstra claramente que o meio de produção jamais transfere ao produto um valor maior do que aquele que ele perde no processo de trabalho por meio de sua destruição de seu valor de uso. Então, o exemplo que eu falei do R$1 por hora, não vai ter 2, não vai ser 3. Nunca é mais, é apenas o que tem lá mesmo, ok? Não tivesse valor algum a perder, isto é, não fosse ele mesmo produto do trabalho humano, o meio de produção não poderia transferir qualquer valor ao produto. Ele serviria de criador de valor de uso sem servir de criador de valor de troca. Tal é o caso de todos os meios de produção que pré-existem na natureza sem a intervenção humana, tais como a terra, o vento, a água, o ferro nos veios das rochas, a madeira nas florestas virgens, etc. Olha só, não tivesse valor algum a perder, isto é, não fosse ele mesmo produto do trabalho humano, o meio de produção não poderia transferir qualquer valor ao produto. Ele serviria de criador de valor de uso sem servir de criador de valor de troca. Tal é o caso de todos os meios de produção que pré-existem na natureza sem a intervenção humana, tais como terra, vento, água, o ferro nos veios das rochas, a madeira nas florestas virgens. Lá anteriormente a gente falou sobre a terra que está lá. Ela tem valor de uso, mas ela não tem valor de troca, porque não é fruto do trabalho humano, mas tem valor de uso. E esse valor de uso ele pode ser consumido durante o processo de produção das mercadorias. Vocês entenderam? É por aí que tá a charada para a gente também ver como que o próprio capitalismo trata a natureza, né? Não tem valor de troca, mas tem valor de uso. E tem valor para ser transferido por meio dos processos produtivos. Então vamos lá. Aqui outro fenômeno interessante se apresenta. Suponha que uma máquina tenha, por exemplo, o valor de R$1.000 e se consuma em 1.000 dias. Nesse caso, 1.000 avos, né, ou seja, R$1 por dia, ou 1.000 avos do valor da máquina, é transferido diariamente a seu produto. Ao mesmo tempo, a máquina inteira continua a atuar, embora com vitalidade decrescente no processo de trabalho. É o exemplo que eu já acabei de dar para vocês, né? Evidencia-se assim que um fator do processo de trabalho, um meio de produção, entra inteiramente no processo de trabalho, mas apenas parcialmente no processo de valorização. Porque o que valoriza é o trabalho, né, gente? A diferença entre processos de trabalho e processos de valorização se reflete aqui em seus fatores objetivos, uma vez que no mesmo processo de produção, o meio de produção atua de modo inteiro como elemento do processo de trabalho e de modo apenas fracionado como elemento da formação de valor. A transferência de valor, gente, é o valor da máquina, né? Ela vai ser parcial. Então, tá ali transferindo R$1 por dia, né? É isso mesmo, né? Custa 1.000, se consome em 1.000 dias.
por dia está ali R$ 1 sendo transferido aos produtos, né? Se produzir 100 produtos, dá 1 centavo por produto. Terminei aqui, então vamos para a página 282 e a gente vai pular um pedacinho, tá bom? Por outro lado, um meio de produção pode entrar de modo inteiro no processo de valorização, embora entre apenas de modo fracionado no processo de trabalho. Vamos lá. Tecidos, retalhos na produção de roupas, eles estão ali entrando fracionado no processo de trabalho. A máquina está lá inteira, mas ela está sendo consumida ao longo do tempo, né? 1000 dias no nosso caso. Nós vamos pular agora para a página 283. Vamos começar aí no segundo parágrafo e é a página 361 do PDF, ok? 8h58. Deixa eu ver, falta pouquinho para a gente terminar. Eu acho que eu não vou fazer intervalo, não. Vamos direto e a gente acaba mais cedo hoje, tá bom? Os meios de produção só transferem valor à nova figura do produto na medida em que, durante o processo de trabalho, perdem valor na figura de seus valores antigos. Produção, estou cansado, mas vamos lá. Os meios de produção só transferem valor à nova figura do produto na medida em que, durante o processo de trabalho, perdem valor na figura de seus antigos valores de uso. É o que a gente já falou, né? Da malha sendo consumida, valor de uso, agora é uma camiseta. O máximo da perda de valor que eles podem suportar no processo de trabalho é claramente limitado pela grandeza... Sorry, gente, acidente ali na cozinha. O máximo de perda de valor que eles podem suportar no processo de trabalho é claramente limitado pela grandeza de valor original com a qual ingressaram no processo de trabalho. Ou, em outras palavras, pelo tempo de trabalho requerido para sua própria produção. Por isso, os meios de produção jamais podem adicionar ao produto um valor maior do que o que eles mesmos possuem, independentemente do processo de trabalho no qual tomam parte. Por mais útil que possa ser um material de trabalho, uma máquina, um meio de produção, custe ele R$ 150, ou digamos 500 jornadas de trabalho, ele jamais poderá adicionar ao produto total mais do que R$ 150. Seu valor é determinado não pelo processo de trabalho no qual ele entra como meio de produção, mas pelo processo de trabalho com o qual ele resulta como produto. No processo de trabalho, ele serve apenas como valor de uso, como coisa dotada de propriedades úteis, que não poderia transferir nenhum valor ao produto, se já não possuísse valor antes de sua entrada no processo. Então, gente, se eu comprei 100 quilos de algodão para fazer camisetas, eu não vou transferir valor que seja maior do que os 100 quilos na produção da camiseta. Se eu tenho uma máquina que custa R$ 1.000 e vai durar 1000 dias e transfere então R$ 1 por dia, eu não vou transferir mais de R$ 1 por dia. É isso que ele está falando repetidamente para a gente nessas páginas todas. Mas é necessário. Então, é isso que a gente está trabalhando aqui. Quando o trabalho produtivo transforma os meios de produção em elementos constituintes de um novo produto, o valor desses meios de produção sofre uma mentepsicose, né? Ou seja, ele está falando de uma transfiguração da alma. Desculpa, gente, vamos lá. Ele transmigra do corpo consumido ao novo corpo criado. Algodão, linha, camiseta. Novos corpos. Mas essa mentepsicose se dá como que pelas costas do trabalho efetivo. O trabalhador não pode adicionar novo trabalho, criar novo valor, sem conservar valores antigos, pois ele tem sempre de adicionar trabalho numa forma útil determinada e não tem como adicioná-lo numa forma útil sem transformar os produtos em meios de produção de um novo produto. E, desse modo, transferir ao novo produto o valor desses meios de produção. A capacidade de conservar valor ao mesmo tempo que adiciona valor é um dom natural da força de trabalho em ação do trabalho vivo, um dom que não custa nada ao trabalhador, mas é muito rentável para o capitalista, na medida em que conserva o valor existente do capital.
Enquanto o negócio vai bem, a atenção do capitalista está absorvida demais na criação de lucro, para que ele perceba essa dádiva gratuita do trabalho. Apenas interrupções violentas do processo de trabalho, as crises, tornam-nos sensível a esse fato. Gente, olha o poder das greves, né? O poder das greves faz com que a gente interrompa esse processo de criação de valor. Então, e estamos agora também numa pandemia, né? E também estamos agora enfrentando uma das grandes crises do capitalismo. E agora eles estão percebendo aí como está esse processo. O que acontece é que, infelizmente, a gente vai ter uma maior exploração da classe trabalhadora. Talvez uma intensificação do trabalho, da produtividade, das jornadas, né? Que estão aí transfiguradas em chamada flexibilização do trabalho, que a gente sabe que é mais uma uberização do próprio trabalho em si. O que é realmente consumido nos meios de produção é seu valor de uso, e é por meio desse consumo que o trabalho cria produtos. Seu valor não é, de fato, consumido, e tampouco pode ser reproduzido. Ele é conservado não porque ele próprio seja objeto de uma operação no processo de trabalho, mas porque o valor de uso no qual ele originalmente existia desaparece, embora apenas para se incorporar em outro valor de uso. O valor dos meios de produção reaparece, assim, no valor do produto, porém não se pode dizer que ele seja reproduzido. O que é produzido é o novo valor de uso no qual ele reaparece o antigo valor de troca. Diferente é o que ocorre com o fator subjetivo do processo de trabalho, a força de trabalho em ação. Primeiro, então, está falando como funcionam os meios de produção, né? A máquina, a linha e o algodão somem a máquina parcialmente, né? Ela sumiu 1.000 de avos e vai aparecer como camiseta. Agora ele vai falar da força de trabalho. Enquanto o trabalho, mediante sua forma orientada a um fim, transfere ao produto o valor dos meios de produção e nele o conserva, cada momento de seu movimento cria valor adicional, valor novo. Suponhamos, por exemplo, que o processo de produção seja interrompido no momento em que o trabalhador tenha produzido um equivalente do valor de sua própria força de trabalho, tendo adicionado ao produto, em 6 horas de trabalho, digamos, a um valor de 3 xelins. Digamos que eu ganho R$3 por dia. E aí, em 6 horas de trabalho, eu já consegui adicionar aos meios de produção o equivalente a R$3 naquele dia que eu ganhei. Só que eu trabalhei 6 horas e eu vou precisar de trabalhar mais 6. É isso que ele está dizendo. Tal valor constitui o excedente do valor do produto acima da parcela desse valor que é devido aos meios de produção. Ele é o único valor original surgido no interior desse processo, a única parte do valor do produto criada pelo próprio processo. Não podemos nos esquecer, é claro, que esse novo valor não faz mais do que repor o dinheiro desembolsado pelo capitalista na compra da força de trabalho e gasto pelo trabalhador em meios de subsistência. Então, eu vou ganhar R$3, vou viver com esses R$3 e em 6 horas eu já produzi o que o capitalista me pagou equivalente aos R$3. Mas eu preciso trabalhar 6 horas, mais 6 horas, né? Completando 12 horas. Quanto aos R$3 gastos, o novo valor de R$3 aparece apenas como reprodução, mas ele é efetivamente reproduzido e não apenas aparentemente como ocorre com o valor dos meios de produção. A reposição de um valor por outro é mediada aqui por uma nova criação de valor. Já sabemos, no entanto, que o processo de trabalho pode durar além do tempo necessário para reproduzir e incorporar no objeto de trabalho um mero equivalente do valor da força de trabalho. Em vez de 6 horas que aqui seriam suficientes para essa reprodução, o processo dura, digamos, 12 horas. Assim, por meio da ação da força de trabalho, não apenas seu próprio valor é reproduzido, mas também um valor excedente. Então, eu vou trabalhar, ao invés de 6, eu vou trabalhar 12. Esse mais-valor constitui o excedente do valor do produto sobre o valor dos elementos formadores do produto, isto é, dos meios de produção e da força de trabalho. Em nossa exposição dos diferentes papéis desempenhados pelos diversos fatores do processo de trabalho na formação do valor do produto, caracterizamos as funções dos diversos componentes do capital em seu próprio processo de valorização. O excedente do valor total do produto sobre a soma dos valores de seus elementos formadores é o excedente do capital valorizado sobre o valor do capital originalmente desembolsado.
Meios de produção de um lado, a força de trabalho e força de trabalho de outro não são mais do que diferentes formas de existência que o valor do capital originário assume ao se despojar de sua forma de dinheiro e se converter nos fatores do processo de trabalho. Calma, pausa aqui. Ciclo do capitalista, DMD linha. Não foi isso que a gente já viu nos capítulos anteriores? O que Marx está querendo nos dizer é que quando a gente vai transformar o D em M, eu vou transformar em capital variável e capital constante. É isso que ele vai explicar aqui agora. Meios de produção e força de trabalho. Ou seja, o dinheiro, agora o dinheiro ele se transfigura nisso, né? Nisso é ótimo. Nisso, meios de produção e força de trabalho. E aí ele vai explicar agora como que funciona esse tipo de capital, ao nome que ele vai dar, capital variável e capital constante. Vou deixar essa imagem para vocês, ok? Portanto, a parte do capital que se converte em meios de produção, isto é, em matérias-primas, matérias auxiliares e meios de trabalho, não altera sua grandeza de valor no processo de produção. Por essa razão, denomino-a parte constante do capital, ou mais sucintamente, capital constante. Por que capital constante, então, gente? Meio de produção, malha, fio, algodão, tudo aquilo lá, ele vai chamar de constante porque ele está explicando essas páginas todas que a gente vai apenas transferir valor, conservar valor. A gente não vai adicionar valor, ok? Por outro lado, a parte do capital constituída de força de trabalho modifica seu valor no processo de produção. Ela não só reproduz o equivalente de seu próprio valor, como produz um excedente, um mais valor. Espera aí um minutinho para a gente dar um ban nos fudidos, né? Pronto. Eu acho que tem moderadores no chat, né? Se aparecer essa galerinha aí, só tocar o ban, viu, gente? Mas vamos lá. Ele está falando aqui de capital variável, né? Meu Deus, eu vou ignorar. Ele está falando aqui de capital variável. E aí, o que acontece? O capital variável, ele está explicando agora que existe um valor adicional. E ele deu um exemplo para a gente. Qual foi o exemplo que ele deu? Ele explicou que existe um trabalho, a força de trabalho, o valor que é pago, né, pelo capitalista, vamos lá, o capitalista DMD, D linha, né? Ele começa com D, e aí ele comprou meios de produção e força de trabalho. Essa força de trabalho, digamos que ele pagou R$3. Em 6 horas de trabalho, o trabalhador paga, já entregou os R$3. Só que ele vai trabalhar 12. E aí ele está falando aqui, ó, a origem do mais valor, ou mais-valia, para quem via traduções antigas de O Capital. E ele vai dizer, né, que essa parte do capital transforma-se continuamente de uma grandeza constante numa grandeza variável, que é diferente do capital variável. Denomina-o, por isso, parte variável do capital, ou mais sucintamente, capital variável. Os mesmos componentes do capital, que do ponto de vista do processo de trabalho distinguem-se como fatores objetivos e subjetivos, como meios de produção e força de trabalho, distinguem-se do ponto de vista do processo de valorização como capital constante e capital variável. O conceito do capital constante não exclui em absoluto uma revolução no valor dos seus componentes. Olha só, suponha, isso aqui é interessante porque Marx vai falar agora uma diferença que pode ter na flutuação dos preços, né, das matérias-primas. Suponha que 1 libra de algodão custe hoje, vou colocar em dinheiros nossos, tá? 50 centavos, ou seja, 1 quilo de algodão é 50 centavos, e amanhã passe a custar R$1, em consequência de uma queda na colheita de algodão. O algodão comprado por 50 centavos, o quilo, e que continua a ser trabalhado após o aumento do seu valor, adiciona ao produto agora o valor de R$1. Ele foi comprado a 50 centavos, mas está lá sendo trabalhado, mas agora está adicionando o valor de R$1. Do mesmo modo, o algodão já fiado antes do aumento e que talvez já circule no mercado como fio, adiciona ao produto o dobro do seu valor original. Vê-se, no entanto, que essas mudanças de valor são independentes da valorização do algodão
no próprio processo de fiação, se o antigo algodão ainda não tivesse sido introduzido no processo de trabalho. Ele poderia agora ser revendido por R$ 1 em vez de 50 centavos. Ao contrário, quanto menos processos de trabalho o algodão tiver de percorrer, tanto mais certo será esse resultado. Por isso, constitui uma lei da especulação em tais revoluções do valor. Especular com a matéria-prima em sua forma trabalhada. Ele está explicando aqui como que o capitalista pode especular com a matéria-prima através do aumento ou da redução do preço, né? Vamos lá, vamos pensar aqui, por exemplo, em tempos de inflação, eu comprei 100 quilos de malha para fazer camisetas sei lá, a R$ 10 o quilo. E agora, por alguma variação aí, está R$ 30, só que já está no meu estoque, já está no processo de trabalho. E aí o que eu posso fazer é transferir esse novo valor. Que, lembrando, valor não é constituído socialmente. É por isso que ele está falando dessa lógica aí, como que ocorrem essas transferências, ok? A alteração no valor tem origem aqui no processo que produz o algodão e não no processo em que ele funciona como meio de produção e, por conseguinte, como capital constante. O valor de uma mercadoria é, de fato, determinado apesar de ser construído socialmente, ele está reforçando, né? O valor de uma mercadoria é, de fato, determinado pela quantidade de trabalho nela contido. Mas essa própria quantidade é socialmente determinada. Por isso que explica tudo isso que eu falei aqui agora, com a variação aí que a gente acabou de mostrar. A alteração no tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção e a mesma quantidade de algodão, por exemplo, incorpora uma quantidade maior de trabalho em colheitas desfavoráveis do que em favoráveis. Exerce um efeito retroativo sobre a antiga mercadoria, que vale sempre como exemplo singular de sua espécie, cujo valor é sempre medido pelo trabalho socialmente necessário, isto é, pelo trabalho necessário para sua produção sob as condições sociais presentes. Ok? Assim como o valor da matéria-prima, também pode variar o valor dos meios de produção da maquinaria, que servem no processo de produção, e com ele a parcela de valor que esses meios de produção transferem ao produto. Se, por exemplo, em consequência de uma nova invenção, uma maquinaria do mesmo tipo é reproduzida com menor dispêndio de trabalho, a velha maquinaria se desvaloriza em maior ou menor grau e assim transfere relativamente menos valor ao produto. Mas também aqui a mudança no valor tem origem fora do processo de produção, em que a máquina funciona como meio de produção. Nesse processo, ela jamais cede um valor maior do que o que ela possui independentemente dele. Assim, como uma mudança no valor dos meios de produção, mesmo que ocorrendo posteriormente à atuação destes últimos no processo, não altera seu caráter como capital constante, tampouco uma mudança na produção, tampouco uma mudança na proporção entre capital constante capital e variável afeta as respectivas funções dessas duas formas de capital, né? As condições técnicas, a gente está pensando aqui no desenvolvimento até de forças produtivas, né, gente? As condições técnicas do processo de trabalho podem ser revolucionadas de modo que, por exemplo, se antes 10 trabalhadores usando 10 ferramentas de baixo valor trabalhavam uma quantidade relativamente pequena de matéria-prima, agora apenas um trabalhador usando uma máquina mais cara trabalha uma quantidade de matéria-prima 100 vezes maior. Lembra do exemplo que eu falei do algodão, né, que a gente trabalhou aqui? Aqui. 6 horas de trabalho, 6 gramas. Agora aqui, 6 horas de trabalho, 36 gramas. Algo aconteceu aqui. Pode ser a maquinaria, a técnica, algo aconteceu para a gente chegar nesse ponto. Nesse caso, tem-se um grande aumento de capital constante, isto é, da quantidade de valor dos meios de produção empregados, e uma grande diminuição da parte variável do capital. Vou colocar isso aqui agora. Do capital, investida na força de trabalho. Tal mudança, no entanto, altera apenas a relação quantitativa entre capital constante e o capital variável, ou a proporção em que o capital total se decompõe em seus componentes variável e constante, mas não afeta em nada a diferença entre os dois. Olha só. Espera aí, aqui, achei, né? Ai. O capital é a mesma coisa. O que está mudando aqui, essa câmera é espelhada. O que está mudando aqui é a proporção entre capital constante e capital variável. E isso aqui, gente, isso aqui como um todo,
vai mudar taxa de exploração, taxa de mais-valor, que são elementos que a gente vai estudar mais à frente. Então, capital constante e capital variável pode alterar a sua proporção. Né? Se o capitalista tinha, sei lá, R$ 100 de capital, ele pode gastar 20 pagando ao trabalhador e 80 em meios de produção. Agora ele pode também gastar 50-50. Isso aqui vai nos mudar um pouco da forma de calcular a taxa de exploração. Hoje, eu coloquei esse microfone longe, mas acho que o áudio deve ter ficado bom. Hoje, né, a taxa de exploração ela é maior porque essa composição do capital ela está alterando. Cada vez mais a gente tem um capital constante maior. E isso faz com que a gente tenha também um aumento da taxa de exploração. O trabalhador, quando entra na fábrica, pode ser que em seus 15 minutos ele já reponha o valor pago para a sua força de trabalho. E o resto do dia ele trabalha para produzir mais valor. Enfim, não vou continuar aqui, tem um grande debate. Leia aquele livrinho que eu falo da taxa de exploração presente no iPhone, que é um debate sobre o aumento do capital constante e uma queda na taxa, uma tendência geral de queda na taxa de lucro. Nós vamos ver uma fórmula na live que vem, que é a fórmula da taxa de mais-valor e a fórmula também do lucro, né? Porque tem essa confusão entre lucro e mais-valor. E aí a gente vai desvendar nos próximos capítulos, ok? É isso, eu acho que conseguimos vencer essa live e, gente do céu, eu estava muito cansado, mas que bom que a gente conseguiu aí terminar esses processos, beleza? Brigadão por todo mundo, por acompanhar, por divulgar. Eu já sempre falo, não esqueçam do poder do seu engajamento, né? Divulguem as lives, tweetem sobre isso, coloquem no Instagram. É sempre bom para a gente poder ter essas camaradagens aí vindas de vocês. Eu vou tentar digitar. Para quem não sabe, eu estou de unha hoje porque eu estava gravando vídeo. Eu estou tentando digitar, vocês acreditam? Meu Deus. Eu devia ter colocado aquele meme pronto do cara de Family Guy, né? Consegui digitar. Consegui. Mas enfim, vou mandar vocês para o Zamiliano. Todo mundo chega lá no Zamiliano falando Buonasera, Zamiliano. É isso, gente. Até semana que vem. Bye.